Olá, meu nome é Luciano de Almeida Pereira, sou professor de Direito Tributário nesta reta final do curso preparatório para a Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, curso reta final, como é sabido, busca trazer alguns pontos importantes. É claro que, devido à proposta, não irei tratar do direito tributário como um todo, não é possível, mas pelo menos trazer aqueles pontos que eu percebo têm sido mais cobrados em exame de ordem. E eu começo por reputar de grande valia, de grande importância, com o conceito de tributo. O conceito de tributo não é um conceito construído doutrinariamente, não é um conceito que qualquer doutrinador traz. Por quê? Porque este conceito, em verdade, é grafado em lei. Ele está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Portanto, o conceito de tributo é encontrado no artigo 3º. O que determina o que é tributo é o legislador, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que tem a seguinte redação. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, cabe então uma reflexão deste tributo, deste conceito devidamente fracionado. Perceba, tributo é toda prestação pecuniária, implica dizer o quê? Que o tributo, enquanto obrigação, ele é sustentado sempre por dinheiro. A obrigação tributária tem um cerne que é o dinheiro. No direito civil existem outras obrigações, como obrigação de dar, obrigação de fazer, em que é um objeto que tem que ser o motivo ou o elemento de satisfação. Aqui no direito tributário, sempre dinheiro. Então, o sujeito pratica determinada conduta, depois do lançamento tributário, que eu vou tratar mais adiante, se forma um crédito tributário que se traduz sempre em dinheiro. Portanto, esta obrigação sempre será pecuniária, daí porque tributo é uma obrigação pecuniária. Mas, compulsória, implica dizer o quê? Que eu não tenho opção de não pagar o tributo. Uma vez que eu pratique o fato gerador e que ele for lançado, o tributo necessariamente deverá ser pago, sob pena de, não o fazendo, ser inscrito em dívida ativa e, inclusive, a posteriori, sofrer uma ação de execução fiscal. Né? Então, se eu, por exemplo, oferir renda e proventos de qualquer natureza durante um exercício financeiro que equivale ao ano civil, e essa equivalência se dá por força de lei, né? Eu sou obrigado a pagar o imposto sobre a renda. Se eu não pagar o imposto sobre a renda, eu vou ter meu nome inscrito na dívida ativa e posteriormente, posso inclusive sofrer uma ação de execução fiscal. Ele é pago em moeda ou cujo valor nele possa exprimir. É simples. Como este tributo, como a obrigação tributária se forma necessariamente em dinheiro, a forma de saldar, de extinguir, de observar essa obrigação também deverá ser feita em dinheiro. Então, se o meu crédito tributário é de, por exemplo, 10 mil reais, como é que eu extingo? Pagando 10 mil reais em dinheiro. Eu não posso oferecer outra forma que não o crédito tributário em dinheiro, a não ser alguns casos específicos, como, por exemplo, o artigo 156 traz que, havendo possibilidade, sendo autorizado pelo ente político e aquela lei específica daquele tributo, eu posso extinguir o crédito ao invés de dinheiro, dando imóveis como pagamento, a tal da dação em pagamento, mas desde que seja previsto e autorizado em lei. Daí porque, então, pago em moeda ou cujo valor nele possa exprimir. Aquele imóvel tem um valor comercial e, por ter um valor comercial, posso utilizar aquele bem imóvel, desde que autorizado em lei, para extinguir meu crédito tributário. Perfeito. Percebo também que o tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, eu não tenho o tributo como uma forma de punição. Se eu fiz algo de errado, eu vou ser punido por ter feito algo de errado, mas eu não pago tributo porque eu fiz algo de errado. Então, quando eu, por exemplo, tomo uma multa por passar no farol vermelho ou por dirigir falando no celular, eu não tenho um tributo, eu tenho uma multa, porque é uma sanção pelo ato ilícito. O tributo não, ele é compulsório. Eu pago o tributo
Porque a lei determina que se eu praticar determinado fato gerador, depois do lançamento tributário, eu vou pagar o tributo e isso é obrigatório. Não tem nada que ver com punição, e sim com a compulsoriedade que é íncita ao tributo. Né? E eu percebo que ele é instituído em lei. Por quê? Porque o tributo, ele, como percebe-se, é um crédito. E é um crédito público. Portanto, este valor aqui de 10 mil é um dinheiro público que vai ser levado para o cofre público, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o cofre público. Deixar bem claro que isso aqui não é Código Penal, isso aqui é cofre público, tá? Porque as pessoas têm uma mania de Código Penal. E então, esse dinheiro, ele é colocado dentro do cofre público para quê? Para que depois seja aplicado na sociedade. Por isso que esse dinheiro aqui é público. E se ele é público, ele deve obedecer necessariamente o princípio da legalidade, porque tudo que se faz em direito público tem que ser previsto em lei. Em direito público, tudo que está previsto em lei é permitido. O que não está previsto em lei é expressamente proibido. Logo, qualquer coisa que se faça na esfera tributária, inclusive a instituição do tributo, deverá ser feita por intermédio de lei. Portanto, dizer que ela é instituída em lei nada mais é que observar ao magno princípio da legalidade tributária. Perfeito? Que, aliás, é um resquício ainda da Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra. Desde lá para aqui, inclusive, o que fomentou a Carta Magna foi um problema de ordem fiscal, né? Que fica para uma próxima oportunidade, tá? Então, por isso, o princípio da legalidade instituído em lei. E ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, que também é um problema de ordem pública. Por quê? Porque, como é sabido e consabido, todo ato público, todo agente público pratica ato público no exercício de suas funções. E, como tal, são regidos pela lei também. A lei determina que os atos públicos são de duas modalidades, vinculado e discricionário. Como eu estou cuidando de dinheiro público, isso aqui não pode ter um alargamento no manuseio deste crédito tributário. E tem que ser feito no exato rigor da lei, portanto, um ato vinculado. E quis reforçar essa retórica o legislador, aliás, quem redacionou o Código Tributário foi o Rubens Gomes de Souza, e disse plenamente vinculado. É claro, todo ato público já é plenamente vinculado por natureza, então é uma redundância, mas a redundância, se for para reforço retórico, ela é válida. Quer dizer o quê? Que a cobrança do tributo há de ser necessariamente vinculada, é um ato administrativo vinculado. Com isso, então, temos aqui o Código Tributário Nacional definindo o que é tributo no artigo 3º. Toda prestação pecuniária compulsória paga em moeda cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa, então, é a leitura que eu devo fazer e entender sobre tributo. É de suma importância para que o candidato entenda qualquer coisa de direito tributário doravante. Perfeito? Bom, sendo assim, então, temos aqui natureza jurídica do tributo. E natureza jurídica, o que eu quero dizer com natureza jurídica? Quando eu falo de natureza jurídica, eu me refiro à essência jurídica daquele instituto. Então, quando eu falo de natureza jurídica do tributo, eu quero medir qual é a essência daquele tributo. Eu quero olhar para aquele tributo e identificar se ele é um imposto, por exemplo, se ele é imposto. Eu quero saber se ele é uma contribuição de melhoria, né? É isso que eu quero saber quando eu olho para a natureza jurídica do tributo. Eu quero olhar para ele e saber se a essência dele é de imposto, se é de contribuição de melhoria, se é uma taxa, se é um empréstimo compulsório, enfim, o que é. Mas veja que isso aqui também não é feito acriteriosamente. Por quê? Porque quem me traz, a priori, os elementos para que eu possa medir a natureza jurídica de um tributo é o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Né? Lendo o artigo 4º do Código Tributário Nacional, vou perceber o seguinte, que a natureza jurídica do tributo, veja só, isso aqui é a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. Então veja, o que ele está dizendo aqui? Que para que eu possa mensurar a natureza jurídica do tributo, ou seja, a sua essência, eu tenho que olhar o quê? Para o fato gerador. E diz que é irrelevante, que não é importante para mim a denominação e demais características formais adotadas pela lei, nem mesmo a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Então, eu preciso olhar apenas para o fato gerador e saber se ele é se é um imposto, se é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, o que é. Então, eu tenho lá a circulação de mercadoria. O sujeito vendeu determinado produto, circulou mercadoria, eu vejo que isso é um fato gerador de quê? ICMS. ICMS é um imposto. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Pronto. Para o artigo 4º do CTN, está feito aqui. Eu identifiquei que esta circulação é fato gerador de um imposto. Portanto, o ICMS é um imposto, não é uma taxa, não é uma contribuição de melhoria. Sem problema. Qual é a problemática aqui? É que o Código Tributário Nacional, ele foi redacionado em 1965, né? Mas depois eu tenho a Constituição Federal de 1988, que recepcionou o CTN. Só que esta Constituição Federal aqui, que rege hoje todo o nosso Estado, trouxe alguns detalhes importantes no que toca essa questão da natureza jurídica. Por quê? Porque ela diz, em determinado momento, que a taxa não pode ter base de cálculo específica de imposto. Então já não me basta olhar só o fato gerador. Eu tenho que olhar também a base de cálculo, porque se a base de cálculo for própria de imposto, já não posso ter, né? E eu já identifico que é ou não um imposto ou uma taxa. Exemplo, se você pegar o IPTU, vou até apagar aqui para não ficar muito apertado, que eu escrevi muito grande isso aqui, mas se você olhar o IPTU, que é um imposto predial territorial urbano, você vai perceber que o fato gerador é ser proprietário, possuidor ou ter o domínio útil de um imóvel alocado no perímetro urbano de um município. E você vai perceber que a base de cálculo do IPTU é o valor venal. Bom, aí vem o legislador municipal e quer instalar, por exemplo, uma taxa de lixo doméstico. Taxa de lixo doméstico. Vou colocar aqui, desculpa aqui, né? Taxa de lixo doméstico. Muito bem. Ele precisa eleger uma base de cálculo para que ele possa quantificar o tributo. E ele vai dizer o seguinte, olha, a base de cálculo desta taxa é o valor venal. Não pode. Por quê? Porque o valor venal já é base de cálculo do IPTU. Isso quer dizer que eu não posso ter uma taxa com este valor venal. Primeiro, isso seria inconstitucional. Segundo, que eu já posso perceber que eu não posso ter, que isso aqui não se trata de uma taxa, porque a taxa não poderia ter esse valor venal. Teria que inventar outra base de cálculo, o legislador, né? E aí, olhando para a base de cálculo e para o fato gerador, eu já percebo que se trata de uma taxa e não de um imposto. Se torna importante, então, agora saber também a base de cálculo. E mais, percebe-se também que a Constituição de 88 trouxe uma outra modalidade de tributo que até então não tínhamos, que são as contribuições, que tem o produto da sua arrecadação destinado para o fomento da Seguridade Social. Então, quer dizer, todo o dinheiro que é colhido a título de contribuição vai para o cofre público da Previdência, para sustentar a Previdência Social. Perfeito? Então, quer dizer o quê? Que eu posso dar o nome que eu quiser. Imposto, taxa, contribuição, donativo, sei lá, caridade. Eu posso dar o nome que eu quiser, já que o nome não é importante para medir a natureza jurídica. Mas se eu perceber que o que eu colho daquele tributo vai para os cofres da Previdência, então eu percebo que aquilo é uma contribuição. O que eu percebo? Que hoje é importante para a medição da natureza jurídica de um tributo o fato gerador, tal qual já noticiado no artigo 4º, desde 1966, quando foi publicado o Código Tributário Nacional, mas também a base de cálculo e a destinação. Porque se aquela destinação for para o cofre da Seguridade Social, portanto, eu tenho o quê? Uma contribuição e não outro tipo de tributo. Se tiver uma taxa, tiver o nome escrito taxa de qualquer coisa que seja, mas o dinheiro colhido ou seja, direcionado para o cofre da Previdência, não é taxa, é uma contribuição, porque o nome em iuris, nome jurídico, pouco importa para a medição de qualquer elemento jurídico. Não só no direito tributário, para nada, tá? Perfeito. Bom, e agora então, temos aqui as espécies tributárias
As espécies tributárias, eu me refiro aqui, não estou falando da classificação do tributo, aquela clássica de Geraldo Ataliba entre vinculado e não vinculado. O que eu quero aqui é só frisar as modalidades, as figuras tributárias. São 5 as figuras tributárias. É o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório, e as contribuições. Essas são as... Opa, deu uma falhadinha aqui na minha... Emendei o A com C cedilha. Tá um pouco difícil de entender minha letra, mas é o máximo que eu consigo. Então, as 5 figuras. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições. Essas são as 5 figuras possíveis, tá? O que é o imposto? O imposto está ali gravado, está estampado no artigo 16 do Código Tributário Nacional. É aquela modalidade de tributo que não prevê uma prévia atuação do Estado. Simplesmente o legislador escolhe uma conduta e ele tipifica aquela conduta. Por exemplo, prestar serviço. Prestei serviço, nada ele fez por mim. Eu prestei um serviço, por ter prestado serviço, eu tenho que efetivar o lançamento tributário, pagar o quanto eu devo de ISS e esse é o imposto, né? Então é uma conduta prevista em lei, não tem qualquer contraprestação prévia, né? Só posterior, depois que é levado ao cofre público e distribuído à sociedade, mas antes não tem nenhuma contraprestação. E aí então eu tenho a figura do imposto, tá? Simplesmente eu pratico o fato gerador, eu pago o tributo e acabou o assunto. A taxa por seu turno, ela é diferente. Por quê? Porque é aquele tipo de tributo vinculado. E o que é um tributo vinculado? É aquele que é vinculado a uma prévia atuação do Estado, do fisco. Primeiro o Estado age em seu favor e depois disso é que ele cobra o tributo. Então, você percebe que o fato gerador, quem pratica não é o contribuinte, é o Estado. E ele faz de 2 formas no que diz respeito à taxa. Veja, ele primeiro pode fazer através da fiscalização ou exercício do poder de polícia, que significa, grosso modo, o seguinte: o fisco, o Estado, por ter nos prometido tutela, ele tem algumas maneiras de efetivar esta proteção, esta tutela, dentre as quais, disciplinando, limitando e fiscalizando as atividades dos particulares. Então, eu vou abrir um comércio, mas para que eu tenha tudo redondo, tudo certinho e não corra nenhum risco, por exemplo, de explosão, qualquer coisa que o valha, eu preciso de quê? De um alvará. Então, o fisco vai lá e me dá um alvará, mas o alvará, todo mundo sabe, não é de graça. Por quê? Porque eu tenho que pagar. O fisco vai lá, dá uma olhada, fiscaliza, fiscalizar, aliás, vem de fisco, e fisco vem de fiscus, que era um cesto de vime que se depositava dinheiro na época do Império Romano para o imperador. Daí vem a ideia, a filologia que denota essa mudança ao longo do tempo, né? Mas sempre teve o mesmo sentido. E aí você, portanto, paga aquele alvará, que é o quê? A taxa, por ter fiscalizado e ter dado ok para você. Olha, você pode abrir o teu comércio porque está tudo ok. E tem também a taxa pela prestação de serviço, que deve ser individual e efetiva. Serviço público, por exemplo, de iluminação. Você tem uma rua posteada, né, cheia de iluminação pública para 15 casas tem na rua, as 15 casas têm luz elétrica. Então veja que é efetivo e é individualizável. Cada um pode ter a sua luz, usar o quanto quiser e vai pagar de acordo com quanto usar. Aí vira o 15º e diz o seguinte: revoltado, eu não quero mais pagar taxa. Não quero mais, então o que eu faço? Não vou mais usar a iluminação pública, eu vou instalar aqui todo um sistema de luz solar e eu não quero mais pagar taxa. Pois é, lê do engano, porque ele não usa, mas é potencialmente utilizável. Não usa porque não quer, mas o fisco, aliás, o Estado, perdão, ele colocou à disposição do sujeito, não usa porque não quer, vai pagar do mesmo jeito, porque não precisa ser necessariamente utilizado. Se for utilizável, ou seja, efetivo ou potencial, vai pagar a taxa, tá? Temos também as contribuições de melhoria, que se dá pelo acréscimo patrimonial, ou seja, o avanço do valor econômico que repousa sobre o seu imóvel.
é feita uma obra pública, aquela obra pública traz um incremento no valor do seu imóvel. E é isso que faz com que você pague o tributo. Já foi pergunta de magistratura estadual. Qual era o fato gerador da contribuição de melhoria? As pessoas colocam obra pública. Não, não é a obra pública, pelo amor de Deus. O que faz, o fato gerador da contribuição de melhoria é o aumento do seu patrimônio em razão de uma obra pública. Não é a obra pública, porque a obra pública pode ser, por exemplo, um presídio. Né? Se você tem aqui a sua residência, deixa eu colocar aqui. Você tem aqui a sua residência, né? Então tá aqui a residência do candidato da OAB. Do lado da sua residência construir o quê? Um metrô. Então se a sua residência custava 50 mil reais, vai passar a custar, por exemplo, 100 mil reais. Agora vamos fazer uma outra conta. Experimenta do lado aqui construir Fundação Casa. Eu quero ver se a sua casa, se a sua residência é 50, vai para 100 mil. Sabe o que vai acontecer? Vai para 30, vai para 20 mil. E é uma obra pública. Você vai pagar contribuição de melhoria? Qual foi a melhoria que você teve aqui? Portanto, não é a obra que faz com que você pague o tributo, não é a obra pública que é o fato gerador, é sim o acréscimo, o avanço patrimonial que você pode obter em razão daquela obra pública. Né? Agora, veja, a contribuição de melhoria observa algumas particularidades. Quando ela é feita, primeiro tem que fazer um plano. A lei que for instituir a contribuição de melhoria, ela deve medir mais ou menos ali o perímetro que será, na lei, já que for fazer a obra pública, já tem que trazer tudo isso, tá? Vai construir o metrô, por exemplo. Ela vai... Isso aqui era o metrô, tá, gente? Metrô. Então, ela tem que mais ou menos vislumbrar qual é o raio de ação de pessoas que serão beneficiadas por esta obra. E a obra vai custar, por exemplo, 100 mil reais. E ela percebe que vai trazer X% de aumento. Então quer dizer que a minha casa que custava 50 mil, vai, em razão da obra pública aqui, não dá para ser 100 mil, né? Vai custar. Então aqui a minha casa custava 5 mil. Pronto, senão vai ficar muito desproporcional. Mas 5 mil, tá? Com a obra pública vai passar a custar 10 mil reais. Olha, dobrou o preço do meu patrimônio. Então ela tem que primeiramente ver todo mundo aqui que é beneficiado, para que não corra-se o risco de cobrar de um sujeito que não tem nada a ver com a obra pública, vai pagar sem precisar pagar. Quando ele for cobrar, o valor da cobrança não pode ultrapassar o quantum de valorização sofreu o meu imóvel. Então, se o meu imóvel teve uma valorização de 5 mil reais, a cobrança total no final não pode passar 5 mil reais. Não posso ter uma cobrança, por exemplo, de 6 mil reais. Não, deverá ser 5 mil reais. Tá? E assim ocorre com todo mundo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quando for somar todo mundo, no total não pode passar o valor total da obra de 100 mil reais. Ah, mas e se somar todo mundo no limite da sua valorização e chegar em 110 mil? Bom, não pode. Então o que vai acontecer? Você vai diminuir aqui 5, embora tenha tido 5 mil de avanço patrimonial, vai cobrar, por exemplo, 4 mil. Por quê? Porque eu não posso passar nem o valor individual, nem o total. Mas, para não ultrapassar o valor total, se eu tiver que diminuir o meu valor individual, então que seja diminuído. Porque eu tenho dois limites, o individual e o total. Perfeito? Então não posso ultrapassar nem mesmo o valor total da obra, nem o quantum de valorização eu tive no meu patrimônio. Temos também aqui um empréstimo compulsório, que é a modalidade de tributo, trazida em casos extremos, guerra externa, sua iminência, calamidade pública ou questões de relevante interesse social. Muito bem, é um tributo que é trazido trazido pela Constituição de 88, só pode ser instituído nessas situações do artigo 148 do Código Tributário Nacional, repito, guerra externa, sua iminência, calamidade pública ou questões de relevante interesse social, desde que não haja dinheiro no cofre público, né? Tem que ser trazido por lei complementar. Se não for trazido por lei complementar, inconstitucional, tem que ser retirado de pronto do sistema jurídico positivo. Tá?
é um tributo que é de competência exclusiva da União Federal, portanto, só a União Federal poderá trazê-lo. Se eu tiver uma desgraça, uma calamidade pública em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais não pode fazer nada. Quem tem que fazer pelo governo de Minas Gerais é a União Federal, para poder fomentar, para poder trazer dinheiro suficiente para restabelecer o status quo ante, quer dizer, recuperar aquela situação anterior à calamidade pública, né? E mais, ela tem que estar vinculada à situação que o gerou. Se é uma questão de guerra externa e precisa de dinheiro para comprar material bélico e dar todos os aparatos para as Forças Armadas, tem que ser comprovado que aquele dinheiro está ali sendo empregado. E mais, por ser um empréstimo, a lei tem que determinar que tão logo cessada aquela circunstância que cobrou o empréstimo compulsório, em tantas vezes será devolvido de forma corrigida aquele valor, porque é um empréstimo que eu não tenho a opção de negar porque é tributo. Tributo é compulsório, logo se eu peço empréstimo na forma de tributo, eu sou obrigado a emprestar porque todo tributo é compulsório, ok? E por último, as contribuições que, como dito, elas têm o condão de fomentar a previdência. Então se criou uma série de modalidades de contribuições, todas com o objetivo de levar dinheiro aos cofres públicos. Quais sejam? As contribuições por excelência, que são aquelas contribuições para financiamento da Seguridade Social. Contribuição de intervenção do domínio econômico, que aliás é um tributo de caráter extrafiscal. As contribuições de intervenção da categoria profissional, como por exemplo pagar a mensalidade para a OAB, que é uma anuidade, né, que é uma espécie de contribuição. Se você não pagar, você vai sofrer uma execução fiscal, não é cobrança da esfera civil. Você vai perceber que, espero que não perceba, que é uma cobrança de ordem fiscal. Por quê? Porque é tributo. E você tem as contribuições para fiscais e assim por diante. E, para encerrar aqui este tema aqui, que eu proponho agora, tem as limitações ao poder de tributar, que tem como sinônimo princípios constitucionais tributários. Se você ler ou se deparar com princípios constitucionais ou limitações ao poder de tributar, embora alguns doutrinadores digam que a diferença, saiba, é a mesma coisa. São vários que eu não poderia trazer aqui, tomaria muito tempo, teria que ter uma aula de algumas horas dedicadas apenas e tão somente aos princípios, mas eu gostaria de ressaltar dois que são muito próximos, mas que um liga no outro e são objetos de confusão muitas vezes, sobretudo o segundo que é o que eu pretendo falar, princípio do não confisco. O primeiro deles, então, a contribuição, o princípio da capacidade contributiva e, como disse, o princípio da proibição do confisco ou do não confisco. Significa o quê? O primeiro deles, a capacidade contributiva, que eu tenho que ser tributado sempre que possível dentro das minhas capacidades contributivas, dentro do meu poder, dentro da minha força de contribuir. Daí porque então o imposto sobre a renda, ele é todo escalonado, ele vai do isento ao 27,5%. Né? Por isso que é um tributo que observa a isonomia e a progressividade. Quem ganha 2 mil não tem a mesma capacidade de contribuir que quem ganha 30 mil. Por isso que um é isento e o outro é tributado em 27,5%. Por quê? Porque senão eu tenho o confisco. O que é o confisco? Aquele tributo que ele é tão forte que invade o patrimônio do sujeito indevidamente, além das forças de contribuir. Toda vez que você vê que o cara está sendo tributado além do que ele pode contribuir, o efeito é confiscatório. Basta olhar a capacidade de contribuir do sujeito. Pode contribuir? Pode, não é confiscatório. Se vai além da sua capacidade de contribuir, o que eu tenho? Um tributo com efeito de confisco. Então, se o cara ganha 3 mil reais e é tributado em 27,5%, tal qual aquele que ganha 30, é evidente que esse tributo estaria sendo confiscatório. Perfeito? Então, com isso aqui, maiores detalhes e essa matéria de forma pormenorizada está no material que você acompanha. Encerrar aqui, então, os princípios de ordem tributária.